Outros defeitos. Defeito 1. Observações. A. Ao fechar a chave S1 e abrir a chave S2, observamos que a lâmpada LT1 deveria acender e não acendeu. Figura 77. B. Ao fechar a chave S2 e abrir a chave S1, a lâmpada LT2 deveria acender e acendeu corretamente. Figura 78. Resumo das observações. A lâmpada LT1 não acendeu e a lâmpada LT2 acendeu corretamente. Como é muito comum o componente de saída dar defeito, a primeira área a ser verificada é a área destacada no diagrama esquemático abaixo. O componente de saída suspeito é a lâmpada LT1. Após verificação, foi constatado que a lâmpada está boa. Se a lâmpada está boa, o jeito é selecionar a área do controle como possível área do problema. E, no caso, o componente suspeito será o relé R1. Veja a figura 79. Para que R3 entre e acenda a lâmpada LT1, é preciso que primeiro R1 entre e faça com que seu contato normal aberto, R1, pinos 1 e 3, feche. Mesmo que R1, pinos 1 e 3 entre, é preciso que antes dele tenha energia. A figura 80 mostra que foi feita a medição e constatada a existência de energia lá. A figura 81 mostra que também existe energia do outro lado do contato R1, pinos 1 e 3. A figura 82 mostra a constatação de que também existe energia no pino 8 do contato normal fechado, R2, pino 8 e 5. Bom, até aqui tudo bem. Vamos medir o pino 5 deste contato para ver se lá também existe energia. A figura 83 mostra que o voltímetro acusa falta de energia do outro lado do contato normal fechado R2, pinos 8 e 5. Isto indica que o contato R2, pinos 8 e 5, não está fechando quando o relé R2 não está recebendo alimentação. Para resolver esse problema, temos que substituir R2, o relé R2. A figura 84 mostra que, após a substituição do relé R2, a lâmpada LT1 passou a acender normalmente. A figura 85 mostra que a lâmpada LT2 continua acendendo normal como no início. Defeito 2. Observações. Ao fechar a chave S1 e abrir a chave S2, a lâmpada LT1 acende normalmente. Veja a figura 86. Ao abrir a chave S1 e fechar a chave S2, a lâmpada LT2 não acende. Porém, como podemos observar, olhando os indicadores de estado das bobinas dos relés R2 e R4, temos a indicação de que essas bobinas estão energizadas. Veja a figura 87. Resumo das observações. A lâmpada LT1 está funcionando corretamente e a lâmpada LT2 não está acendendo, embora as bobinas dos relés R2 e R4 estejam sendo corretamente alimentadas. De acordo com o que estamos observando, o próximo passo será verificar se há tensão na saída do relé R4, pino 3, para sabermos se o contato normal aberto R4, pino 1 e 3 está fechando para alimentar a lâmpada LT2. A figura 88 mostra que, à medida que a tensão de alimentação da lâmpada LT2 está correta, isto indica que o contato R4, pinos 1 e 3, está fechando corretamente. O próximo passo será substituir a lâmpada. A figura 89 mostra que, após a substituição da lâmpada, LT2 passou a acender normal. Defeito 3. Lâmpada LT1 não acende. Vamos primeiro verificar se ela está recebendo alimentação. Como a chave S1
é o componente responsável por entregar a energia ao circuito da lâmpada LT1, uma opção é verificar se ela está fazendo o seu papel. A figura 90 mostra que, ao medir do lado de chegada da alimentação a essa lâmpada, foi constatada a existência de 24 volts. Até aí está tudo bem, só falta verificar se esta tensão também está presente do outro lado desta chave. A figura 91 mostra que nenhuma tensão foi encontrada do outro lado da chave S1. Isso indica que a chave S1 não está funcionando para levar os 24 volts ao circuito da lâmpada LT1. Vamos trocar esta chave e testar para ver se é só isso. A figura 92 mostra que, após a substituição da chave LT1, a lâmpada acendeu normalmente. Defeito 4. Observações. Ao fechar a chave S2 e abrir a chave S1, a lâmpada LT2 acende normalmente. Ao fechar a chave S1 e abrir a chave S2, a lâmpada ST1 não acende e os indicadores de status mostram que os relés R1 e R2 ficam ativos. Veja a figura 94. Ao abrir a chave S1 e S2, a lâmpada LT2 acende e os indicadores de status mostram que os relés R2 e R4 ficam ativos. Veja a figura 95. Resumo das observações. A lâmpada LT2 acende quando eu fecho S2 e abro S1, mas continua acesa depois que eu abro a chave S2. A lâmpada LT1 não acende quando eu fecho S1 e abro S2. E os status mostram que os relés R1 e R2 ficam ativos. A lâmpada LT2 continua acesa quando S1 e S2 estão abertas ou desligadas. Primeiro vamos descobrir por que a lâmpada LT2 continua acesa quando S1 e S2 estão desligadas. A figura 96 mostra que, mesmo depois da chave S2 ter sido aberta, ela continua permitindo passar de tensão. Isto indica que esta chave não está abrindo ao ser acionada. Por isto, vamos substituí-la para resolver este problema. A figura 97 mostra que, após a substituição da chave S2, a lâmpada LT2 apagou normalmente. A figura 98 mostra que a lâmpada LT1, que antes não estava acendendo, agora, depois de substituir S2, passou a acender normalmente. Isto é porque antes a chave S2 não desligava e mantinha o relé R2 ativo o tempo todo, fazendo com que seu contato normal fechado R4 pinos 8 e 5 ficasse aberto e inibisse a ativação do relé R3. Defeito 5. Observações. Ao fechar a chave S1 e abrir a chave S2, nenhum dos relés é ativado e a lâmpada LT1 não acende. Veja a figura 99. A figura 100 mostra que, ao fechar a chave S2 e abrir a chave S1, a lâmpada LT2 não acende e nenhum dos relés é ativado. Esses sintomas indicam que, provavelmente, o circuito não está recebendo energia. Vamos começar medindo o fusível para nos certificarmos se a fonte está funcionando. A figura 101 mostra que o voltímetro acusa uma tensão de 24 volts antes do fusível. Isto indica que a fonte está funcionando corretamente. Falta averiguarmos se o fusível está ok. A figura 102 mostra que o voltímetro acusa a inexistência de tensão após o fusível, indicando que este fusível está queimado. Provavelmente,
foi a existência de um curto-circuito que fez com que o fusível queimasse. Antes de substituir o fusível, precisamos antes averiguar se existe algum curto-circuito. As figuras 103 e 104 mostram que, após retirar o fusível e medirmos a resistência para neutro, foi encontrada uma resistência de 71 ohms em todas as duas condições normais de partida do circuito. A figura 105 mostra que eu não considerei os 75 ohms como um curto. Substituí o fusível, liguei novamente e nada funcionou. A figura 106 mostra que o fusível queimado foi removido, a medida de resistência feita e, novamente, lá estava a resistência de 71 ohms. Agora eu não tenho outro jeito a não ser acreditar que este valor de resistência indica um curto sim. Bom, o que é muito comum entrar em curto em um relé é a bobina. As bobinas dos relés R1 e R2 já foram medidas e todas apresentaram uma resistência de 75 ohms, como está sendo mostrado na figura 107, na medida do relé R3. Falta medir a resistência da bobina do relé R4. A figura 108 mostra que, ao medir a resistência da bobina do relé R4, foi constatada uma resistência de 1,1 ohms. Já que as medidas das bobinas R1, R2 e R3 apresentaram as mesmas medidas, 75 ohms, agora podemos ter certeza de que a bobina do relé R4 está em curto. Vamos substituí-la e medir a resistência novamente. A figura 109 mostra que, após a substituição do relé R4, a medida de resistência deu um valor infinito. Vamos recolocar o fusível, religar a chave do painel e testar novamente. As figuras 110 e 111 mostram que agora as lâmpadas LT1 e LT2 estão funcionando normalmente. Defeito 6. Observações. A figura 112 mostra que, ao fechar a chave S1 e abrir a chave S2, a lâmpada LT1 funciona normalmente. A figura 113 mostra que, ao fechar a chave S2 e abrir a chave S1, a lâmpada LT2 funciona normalmente. A figura 114 mostra que, se fechar a chave S1 e abrir a chave S2, a lâmpada LT1 acende normalmente. Porém, se em seguida a chave S2 for fechada, a lâmpada LT1 continuará acesa. A figura 115 mostra que, se fechar a chave S2 e abrir a chave S1, a lâmpada LT2 acende normalmente. Porém, se em seguida a chave S1 for fechada, a lâmpada LT2 continuará acesa. As figuras 116 e 117 mostram que as medidas de tensão na saída do fusível com o circuito funcionando em qualquer uma das condições anteriores são sempre próximas de 13 volts. Isto é muito estranho e dá a impressão de que a fonte está com problema. Vamos antes medir a tensão de alimentação do transformador para ver se está correta. A figura 118 mostra que a medida de tensão de alimentação do transformador é de 120 volts. Bom, o defeito não está na alimentação do transformador, pois esta é a alimentação correta para ele. Vamos medir a resistência do secundário deste transformador para ver se está com um valor razoável. A figura 119 mostra que o ohmímetro acusou uma resistência de 53 ohms. Esta resistência me parece bastante alta,
pois a resistência normal para transformadores deste porte costuma ser de apenas alguns ohms. Vamos substituí-lo e medir novamente antes de ligá-lo ao circuito. A figura 120 mostra que o valor da resistência do transformador diminuiu para 0,5 ohms após a substituição. Agora a resistência parece estar correta. Vamos ligar os fios e fazer a medição da tensão de saída para ver se mudou alguma coisa. A figura 121 mostra que a tensão de saída do transformador subiu para 23,4 volts após a substituição do mesmo, e as lâmpadas apagaram corretamente. Esta é uma prova de que os relés só funcionam corretamente se as tensões de alimentação dos mesmos estiverem dentro de seus parâmetros de funcionamento. Circuito de bloqueio de porta. Nesta sessão, você aprenderá sobre o circuito de bloqueio de porta. Explorando o circuito de bloqueio. O circuito usado nessa sessão é um bloqueio de porta, o qual usa relés para determinar se a combinação correta dos push buttons foi pressionada. Esta sessão mostra e explica como o circuito funciona, descrevendo a operação do mesmo em uma série de passos. A figura 123 mostra o diagrama elétrico completo do circuito. A função deste circuito é energizar um solenoide quando os push buttons forem pressionados na sequência correta. Veja o solenoide indicado pela seta na figura 124. A combinação correta das teclas acionará o solenoide, acenderá a lâmpada número 3 do painel e, ao mesmo tempo, libertará a abertura da porta. A sequência é 3, 1 e 4. Acompanhe as explicações de como funciona nas figuras seguintes. Ao acionar a tecla 3 do painel, estaremos fechando a chave PB3 mostrada na figura 125. A tecla 1 do painel fechará PB1 mostrado na figura 126. Finalmente, a tecla 4 do painel fechará a chave PB4 mostrado na figura 127. A figura 128 mostra como fica o painel após ter teclado na sequência certa. O transformador T1 fornece 24 volts AC, que é a voltagem de operação dentro do circuito de controle. Observe que toda a parte do circuito em verde fica energizada o tempo todo. Veja a figura 129. Quando o push button PB1 é pressionado, figura 130, a lâmpada LT1 e o relé B ligados a esses push buttons, figura 131, tornam-se energizados, figura 132. Ao ser energizada, a bobina faz com que dois de seus contatos normalmente abertos fechem, figura 133. Isto sela o relé B em fechando contatos normalmente abertos e abrindo contatos normalmente fechados. Os contatos selados permitem a bobina e lâmpada permanecerem energizados após os push buttons serem liberados, figura 184. Se for cometido um engano enquanto entrando com a combinação, bastará pressionar o botão Reset PB6, figura 135, para resetar o circuito e reiniciar a sequência. Isto fará com que as lâmpadas apaguem e os relés desarmem, retornando o circuito para o estado original após o push button ser liberado, conforme mostra a figura 136.
Funcionamento do circuito durante o processo de desbloqueio. Para desbloquear a porta, primeiro pressione PB3. Isto energiza o relé A, figura 137, que fecha seu selo A, normalmente aberto, para criar um caminho que substituirá PB3, figura 139, após ele ter sido liberado, e permitirá a bobina permanecer energizada. O outro contato, normalmente aberto, do relé A fecha, completando um passo para ligar a bobina do relé A2, que energiza e sela ele mesmo, através de seu contato normal aberto, mostrado na figura 143. Observação. Até agora, seguindo a sequência, já temos dois relés armados e selados, que são A e A2. Na sequência, pressionamos o botão 1, que fecha PB1, obriga o relé B a armar, abrir seu contato B normal fechado, fechar seu contato B normal aberto para fazer o selo, fechar seu outro contato B normal aberto para energizar o relé B2, que fecha seu contato normal aberto B2 para fazer seu selo. Finalmente, pressione PB4 para completar a combinação. Ao pressionar PB4, a bobina C do relé será energizada, fechará seu contato de selo normal aberto C para se manter ligado após PB4 ser liberado, abrirá seu contato C normal fechado, fechará seu outro contato normal aberto C, para finalmente energizar a lâmpada LT6, energizar o solenoide Sol, desbloqueando o circuito. Neste ponto, a porta está desbloqueada. Abrindo a porta, dispara o sensor de proximidade PRS e seus contatos abrem. Como com o botão Reset, a abertura dos contatos de PRS desenergiza todos os componentes, retornando seu circuito para o estado inicial ao fechar novamente e retornando o circuito ao estado de bloqueado.